Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo, classificadíssimo para as semifinais da Libertadores da América 2025. E o Rossi, hein? Quero falar sobre Rossi. O Rossi sensacional, ele falhou no gol, ele reconheceu a falha e garantiu ao Felipe Luiz que classificaria o Flamengo. E quem falou isso foi o próprio técnico Felipe Luiz. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre as palavras de Felipe Luiz em relação ao Jorginho. Pensou até tirar o Jorginho é incrível. A cobrança de pênalti, Jorginho, é um absurdo. É um absurdo, mas temos que ficar ligado sobre a situação envolvendo o Campeonato Brasileiro, que eu vou falar também sobre o Campeonato Brasileiro, que já começa amanhã. A rodada de número 25 do Campeonato Brasileiro. Temos muita coisa aqui para falar com vocês, mas antes de trazer essas informações, eu convido você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe teu like e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa. Olha só, hoje o torcedor tem que desfrutar desse momento. Sabemos que temos ali que cobrar, temos que reclamar, mas também temos que comemorar, nação. Não devemos esquecer de comemorar, não. O Flamengo está na semifinal da Libertadores. Tem erros que precisam ser acertados. Tem ali alguns detalhes que precisam ser ajustados. E eu acredito que o Felipe Luiz vai fazer isso. Principalmente não só pensando no próximo jogo contra o Racing, nos próximos duelos, são 2 jogos, né, no Maracanã e lá na Argentina, na semifinal da Libertadores, mas sim, também no Campeonato Brasileiro. Vou falar logo em seguida sobre o Campeonato Brasileiro, mas nesse momento o torcedor tem que comemorar sim e muito. Foi no sufoco, nunca é fácil para o Flamengo. Sabemos disso, que nunca é fácil e não vai ser. Não vai ser, porque todos jogam com postura diferente contra o Flamengo. Seja ele quem for, seja argentino, seja uruguaio, seja brasileiros, todos jogam com postura diferente para vencer, para realmente tentar surpreender o Flamengo. E ontem tivemos aí, né, o privilégio dessa classificação, mais uma vez, se não me sai da memória, é a 7ª semifinal que o Flamengo chega na Libertadores. Isso é incrível, um número sensacional, sensacional. Olha só, a gente vê aí, né, times aí que não disputam nada, não brigam por nada. Mas se ele ao menos empata com o Flamengo, é a maior comemoração. Imagina, nós estamos na semifinal da Libertadores. Claro, como eu já falei, não temos que deixar de realmente, né, cobrar aonde precisa ser cobrado. Mas também temos que desfrutar. Isso é muito bacana. Eu separei aqui as palavras do Felipe Luiz, né, que ontem na entrevista coletiva ele foi perguntado sobre ali os jogadores preferirem o passe ao invés do chute. E ele falou o seguinte: eu não acredito nisso. Acredito que hoje eles não conseguiram se encontrar da mesma forma do que no outro jogo. Todos os jogadores estavam com marcação individual e eles não conseguiram se conectar. Disse aí o técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz também falou sobre a dificuldade, né, que realmente tem que passar por essas provações do Flamengo, a dificuldade do Flamengo nas conquistas de títulos. E ele falou o seguinte: eu falei para os jogadores, para ganhar a Libertadores, a gente tem que passar por essas provações. O que você achou sobre essas palavras, Felipe Luiz? Sinceramente, fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. A Arrascaeta também falou sobre a dificuldade, né? Ele falou, inclusive o Arrascaeta falou o seguinte: de todos os títulos que conquistamos, essa geração sempre passou por dificuldades. Hoje foi mais uma vez que mostrou a força do nosso elenco. A gente tinha feito um grande jogo no Maraca. Podíamos ter feito mais gols, mas acabou complicando. E realmente complicou. E como complicou, né? E como complicou. Teve a falha do Rossi. Teve a falha do Rossi. O Rossi reconheceu a falha. O Rossi, inclusive, garantiu o Felipe Luiz no momento dos pênaltis que classificaria o Flamengo e reconhecendo o erro. O Rossi, primeiramente, em entrevista mista, ele falou isso aqui: olha, fiquei muito arrependido por conta do gol. Mas goleiro é assim. Hoje tive a possibilidade de errar no jogo.
mas garantir a classificação do time. Sensacional, realmente duas defesaças do Rossi. O Felipe Luiz, ele falou sobre o Rossi, depositou total confiança no goleiro. Ele falou o seguinte: o Rossi tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo. Os erros acontecem e quando o goleiro erra é fatal. Você se expõe muito. O goleiro tem que estar em um nível de concentração altíssimo sempre, porque um erro elimina. A única coisa que eu falei foi: fica tranquilo, continua da mesma forma. Felipe Luiz falando para o Rossi. Quando veio os pênaltis, ele veio falar comigo e ele falou o seguinte: deixa comigo que eu errei antes, mas vou classificar a gente agora. Eu acreditei e por sorte fez duas grandes defesas. O Rossi, gente, é o seguinte: ele no Flamengo já foram com o Rossi jogando no Flamengo, com o Rossi em campo, 19 pênaltis contra o Flamengo. Desses 19 pênaltis, o Rossi defendeu 7. Vocês sabem, isso é um número sensacional, porque tem goleiros aí que difícil, de ano a ano é que vai defender um pênalti. O Rossi, ele falhou no gol, reconheceu a sua falha, chegou para o Felipe Luiz, o Felipe Luiz passou a tranquilidade para ele continuar no jogo da mesma forma, e aí foi as penalidades máximas. Daí então o Rossi foi lá no Felipe Luiz e garantiu: eu errei no jogo e vou classificar a gente agora. E tá aí. E outra coisa, tá? As cobranças dos jogadores do Estudiantes não foram cobranças, por dizer assim, jogou na mão do Rossi. Não, nada disso. Foram excelentes cobranças, só que o Rossi realmente fez grandes defesas. Sensacional. Mengão queridão classificado. Outra decisão do Felipe Luiz foi não ter tirado o Jorginho, porque o Jorginho é um absurdo. O Jorginho é um absurdo. Que cobrança de pênalti absurda do Jorginho. E o Felipe Luiz falou o seguinte: eu queria ter tirado o Jorginho antes, mas pensei nos pênaltis. O Lino estava levando perigo pelo lado dele. Os jogadores que estavam em campo, achei que eram para vencer. Disse aí o Felipe Luiz. Realmente, né, foi um jogo truncado, como eu já falei para vocês. Jogo que o Flamengo teve erros. Vamos ter que acertar esses erros. Agora tem o Racing pela frente. O Zaracho pediu o Flamengo na semi, tá aí. Vamos ter a semi com o Racing do Zaracho, né? O Zaracho quer a revanche. Lá jogou no Atlético Mineiro, perdeu a Copa do Brasil no ano passado para o Flamengo de Felipe Luiz. Esse Flamengo aí. E aí o Zaracho quer revanche agora do lado do Racing. Ele está lá no Racing, mas está aí querendo essa revanche. Não foi com o Racing, foi com o Atlético. Mas ele quer essa revanche, vai ter essa revanche, Zaracho. São 2 jogos, né? 180 minutos. E agora, 180 minutos a um passo da final. 3 jogos para o título da Libertadores, nação. 2 contra o Racing e a final. E aí, torcedor, o que você acha? Que pode vir aí, né? A final pode vir, Flamengo avançando, passando do Racing, pode pegar o Palmeiras ou LDU, que eliminou São Paulo, hein? Que São Paulo, situação do São Paulo, hein? Complicado, mas enfim. Mengão queridão classificado e tem que comemorar sim. Agora, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, porque amanhã começa a rodada de número 25, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa amanhã. O Flamengo só joga no domingo contra o Corinthians fora de casa, lá no Itaquera. Esse jogo acontece domingo às 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos, tradicional horário de Brasília. Mas amanhã tem jogo do Cruzeiro e no domingo às 4 horas da tarde tem um jogo do Palmeiras. Olha só, o Flamengo pode, tá? Estou falando que vai acontecer. Pode entrar em campo contra o Corinthians já na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. No momento tá assim: Flamengo é o primeiro colocado com 51 pontos, Cruzeiro segundo com 50, Palmeiras terceiro com 49. Amanhã o Cruzeiro joga contra o Vasco. Esse jogo acontece em São Januário, no Rio de Janeiro, né? Na verdade, no Rio de Janeiro. Aí vamos ver o que vai acontecer em São Januário, ou vai acontecer no Maracanã, ou no Newton Santos, não sei, mas eu acho que esse jogo acontece no São Januário.
Cruzeiro venceu o Vasco, Cruzeiro vai a 53 pontos, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras joga no domingo às 4 horas da tarde contra o Bahia, lá em Salvador, na casa do Bahia. Palmeiras pode chegar a 52 pontos, está com 49, com mais 3, 52 pontos, né? Empatando vai a 50 pontos. Então, o que eu quero falar aqui para vocês é, o Flamengo tem 51 pontos, o Flamengo pode perder a liderança do Campeonato Brasileiro já nessa rodada, mas pode recuperar caso vença o Corinthians no domingo à noite. Então torcer aí para que dê tudo certo. Brasileirão também precisa ficar de olho, hein? Temos que comemorar, desfrutar da classificação do Flamengo, mas temos que também acertar os erros já para o jogo de domingo. Então vamos que vamos. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino, deixa teu like e vamos que vamos. Tamo junto, forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.